O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olharam para o chão. Mas os 2 homens disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Passar no telão, talvez você não conheça a letra dela, para que nós iniciemos esse momento de homilia. Então eu peço a pessoa que está cuidando do telão para que possa passar a letra da canção, para que você possa saborear aquilo que Deus quer revelar a nós nessa noite santa, naquilo que Ele mesmo deseja fazer no nosso coração, como já está fazendo desde a bênção do fogo novo, o círio pascal que acendeu as nossas velas e toda essa liturgia que nos trouxe até esse momento.
Cantemos juntos essa palavra que é proclamada, que é anunciada e que tem poder para nos curar, nos libertar, nos renovar. Tua palavra anunciada gera vida. Teu nome tem poder para curar e libertar. O esplendor da tua santidade me desperta, mostra minha verdade. Quebra as minhas defesas, quebra minhas defesas, minha covardia, minha covardia. Cerca-me com tua luz, cerca-me com tua luz. Tira as sandálias, tira as escamas dos meus olhos. Quebra as minhas defesas, quebra minhas defesas, minha covardia, minha covardia. Cerca-me com tua luz, cerca-me com tua tira-me luz. as escamas dos meus olhos. Todo joelho se dobre ao ecoar o seu nome. Essa geração vai adorar até o rei se levantar. Todo joelho se dobre ao ecoar o seu nome. E essa geração vai adorar até o rei se levantar e vir nos buscar. Aleluia. Se ao menos minha sombra refletir a tua presença em mim poderá ser cura aos corações que não conhecem o teu nome. Se ao menos minha sombra refletir a tua presença em mim poderá ser cura aos corações que não conhecem o teu nome. Se ao menos minha sombra canta, se ao menos minha sombra refletir a tua presença em mim poderá ser cura aos corações que não conhecem o teu nome. Se ao menos minha sombra refletir a tua presença em mim poderá ser cura aos corações que não conhecem o teu nome. Todo joelho se dobre ao ecoar o seu nome. E essa geração vai adorar até o rei se levantar. Todo joelho se dobre ao ecoar o seu nome. E essa geração vai adorar até o rei se levantar. Todo joelho se dobre ao ecoar o seu nome. E essa geração vai adorar até o rei se levantar. Todo joelho se dobre ao ecoar o seu nome. E essa geração vai adorar até o rei se levantar. Todo joelho se dobre, essa geração vai adorar até o rei se... Mais uma vez. Todo joelho se dobre ao ecoar o seu nome. Essa geração vai adorar até o rei. Com coral, todo joelho se dobre ao ecoar o seu nome.
Segura na mão de quem está do seu lado. Balança a mão desse irmão e diga: essa geração, nós, esta geração que se encontra aqui nesta Páscoa do ano de 2025, vai adorar até o Rei se levantar. Balança a mão desse irmão e ele se levantou. A morte não pôde detê-lo. Balança a mão desse irmão e diga: ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele se levantou. Ele está vivo, ressuscitado. E é Páscoa. Balança a mão desse irmão e diga: feliz Páscoa. A morte foi vencida, meu irmão. A morte foi vencida. Pode aplaudir. A morte foi vencida. Cristo ressuscitou de verdade. Aleluia. Cristo ressuscitou de verdade. Ele está vivo. Eu quero que você dê um abraço nesse que faz parte dessa geração e diga para ele: feliz Páscoa, meu irmão. A morte foi vencida. Jesus ressuscitou. Ressuscitou de verdade. Ressuscitou de verdade. Aleluia. Aleluia. Ele está vivo. Ele está vivo. Deixa eu dizer uma coisa. Quem está me ouvindo aí, diga eu. Quem está me ouvindo aí, diga eu. Eu quero dizer para você a maior verdade da fé católica. Posso dizer para você? Sim ou não? Jesus está vivo. Aleluia. Mas eu posso dizer algo ainda mais importante nessa noite santa. Posso dizer? Jesus está vivo, amém? Mas dá uma olhadinha para esse centro de evangelização. Dá uma olhada, porque eu tenho uma boa notícia para te dar. Olhou? Está olhando? Sim ou não? Os câmeras podem filmar. O povo de casa está vendo, está olhando. E eu quero dizer: Jesus está vivo e a igreja está viva. Aleluia! A igreja está viva, está ressuscitada com o seu Senhor. Está aqui no centro de evangelização. Viva, viva, viva com Jesus, ressuscitada com Ele. Essa geração vai adorar até o Rei se levantar. Olha para quem está do seu lado e diga: a igreja está viva, ressuscitada. Aleluia. Olha só, quando Bento XVI foi eleito, filmou-se um cardeal que estava na bancada da Basílica de São Pedro, onde o Papa seria e estava sendo apresentado. E ele estava com o olhar perdido. Ele olhava como se ele estivesse um pouco fora daquela realidade. Depois um repórter, curiosamente, foi até esse cardeal e perguntou para ele: Eminência, por que o senhor estava tão distraído? Ele falou: não, eu não estava distraído. Eu estava olhando na direção do Paladino, na direção do Circo Máximo. Eu estava olhando na direção do Coliseu e eu estava pensando: os impérios caíram, as ditaduras caíram, as injustiças caíram, e a igreja está viva, de pé, ressuscitada. 2000 anos se passaram e o ressuscitado mantém a igreja de pé, viva, ressuscitada em cada geração, e será assim até Jesus voltar. Até que Ele venha, será assim. E agora, segura na mão desse irmão e diga: e agora é nós, meu irmão. Nós, é nós ressuscitados, ressuscitados com Ele, como igreja viva, como povo eleito, como raça eleita. Levanta a mão desse irmão lá no alto e canta, canta. Glória, todo joelho se dobra
todo joelho se dobra, todo joelho se dobre ao ecoar seu nome, e essa geração vai adorar até o rei se levantar. Todo joelho se dobre ao ecoar do seu nome, essa geração vai adorar até o rei se levantar. Mais uma vez, todo joelho se dobre ao ecoar do seu nome, e essa geração vai adorar até o rei se levantar. Todo joelho se dobre ao ecoar do seu nome, essa geração vai adorar até o rei se levantar. Todo joelho se dobre ao ecoar o seu nome, essa geração vai adorar até o rei se levantar. Todo joelho se dobre ao ecoar o seu nome, essa geração vai adorar até o rei se levantar e vir nos buscar. Se ao menos minha sombra quer aplaudir, aplaude. Vai, isso, pode aplaudir o rei. Ele virá nos buscar um dia. Ele virá nos buscar um dia. Segura ainda na mão do seu irmão e canta junto com ele. Se ao menos minha sombra refletir a tua presença em mim poderá ser cura aos corações que não conhecem o teu nome. Se ao menos minha sombra refletir a tua presença em mim poderá ser cura aos corações que não conhecem o teu nome. Que a partir dessa vigília pascal, a sombra do Senhor, a sua sombra reflita a presença do Senhor e possa ser cura nessa geração. Então canta. Corações que não conhecem o teu nome. Se ao menos minha sombra refletir a tua presença em mim poderá ser cura aos corações que não conhecem o teu nome. Se ao menos minha sombra refletir a tua presença em mim poderá ser cura aos corações que não conhecem o teu nome. Se ao menos minha sombra refletir a tua presença em mim poderá ser cura aos corações que não conhecem o teu nome. Todo joelho, Poderá ser cura aos corações que não conhecem o teu nome. Se ao menos minha sombra refletir a tua presença em mim poderá ser cura aos corações que não conhecem o teu nome. Diga comigo, Jesus, que a tua presença em mim possa ser cura nesta geração. A começar desse irmão que eu estou segurando a mão. O Senhor não o trouxe aqui à toa. O Senhor atraiu esse irmão aqui por um projeto. Um lindo projeto de salvação, de ressurreição, de vida nova, de experiência concreta com a sua ressurreição. Eu já estou segurando na mão de um ressuscitado, porque ele foi ressuscitado com o Senhor. Mas além disso, Senhor, que a tua presença em mim seja força de cura na vida de cada um daqueles que a partir de hoje eu tiver contato. A partir desse irmão,
que agora eu seguro na mão dele. O Senhor conhece o coração dele. O Senhor conhece as lutas que ele tem travado, batalhas espirituais, situações que somente o Senhor pode realizar. Por isso agora, Jesus, segurando na mão desse meu irmão, eu te peço, se ao menos tua sombra refletir a minha, ou a minha sombra refletir a tua, o Senhor possa realizar essa obra. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Eu creio em milagres. Eu creio em cura. Eu creio em libertação. Eu creio em conversão. Eu creio em salvação. E eu sei que nessa noite a sua presença refletida em mim e através de mim opera na vida desse meu irmão uma obra nova. Levanta agora a mão do seu irmão lá no alto. Que as pessoas que estão em casa agora sejam curadas. Curadas pela oração, pelo entusiasmo, pela fé, pela certeza da ressurreição. Nós somos peregrinos de esperança, e a nossa esperança é o Cristo ressuscitado. Então ora no Espírito agora junto com esse irmão. Solta sua voz na linguagem do Espírito. Vai orando em línguas. Grandes milagres, grandes ressurreições, grandes transformações se estabelecem nessa hora. Pessoas que estavam mornas, frias, jovens que ainda não tinham tomado uma decisão radical de seguimento do Senhor, jovens que viviam na oscilação, começavam e não continuavam, sabem da verdade, sabem do que é bom, mas escolhiam ainda o sepulcro, a morte, os sinais de morte. Pessoas que ainda estavam amarradas, oprimidas ao mal, aos vícios, à mentira de Satanás, ao mundanismo, às coisas dessa terra, passageiras como são, mas que agora, por essa oração, estão sendo resgatadas, não no emocional simplesmente, não no arrepio simplesmente, mas numa mudança substancial, numa mudança verdadeira do interior. Jovens, crianças, adolescentes, adultos, anciãos, nessa hora o poder da ressurreição se manifesta. Ora, eu quero ouvir o barulho de oração nesse centro de evangelização, e daqui possa transbordar em lugares que ainda as pessoas estavam no sepulcro, na escuridão, que agora a luz possa brilhar. As pessoas que ainda estavam dominadas pela doença, pela depressão, pela tristeza, por toda e qualquer espécie de mal, que agora, por essa oração, o Senhor possa chegar até essas pessoas e comece a acontecer ressurreições, e comecem a acontecer milagres, coisas extraordinárias, processos de reconciliação familiar. Pessoas que estavam no sepulcro do ódio, da mágoa, do ressentimento, famílias dilaceradas, destruídas, divididas. Ora. Aleluia, Jesus. Obrigado pela obra que o Senhor faz nessa noite santa. Obrigado. Diga obrigado. Obrigado, meu Deus, pela obra que o Senhor faz. Você está segurando na mão desse irmão? Diga: eu profetizo sobre a sua vida. Você está ressuscitando com Cristo. Eu profetizo sobre a sua vida. Não será mais uma Páscoa, será a Páscoa que marca definitivamente um novo tempo, uma nova história. Nesta geração, Deus está levantando uma igreja
discípulos da madrugada, que oram, que adoram, que meditam o rosário, que acreditam, que têm fé e que estão sendo definitivamente ressuscitados com Cristo. Diga mais uma vez: eu profetizo, jamais, jamais, jamais você será o mesmo, porque a sombra de Deus, do Deus ressuscitado, ressurreto, tocou em você. Balança a mão desse irmão e diga: aleluia, aleluia, aleluia. Pode fazer festa para o ressuscitado mais uma vez. Pode celebrar. Todo joelho se dobra. Canta e vai se sentando. Todo joelho se dobre ao ecoar do seu nome. Essa geração Vai adorar até o rei se levantar. Todo joelho se dobre ao ecoar do seu nome. Essa geração vai adorar até o rei se levantar. as mulheres. Se dobre ao ecoar do seu nome. Esta geração Vai adorar até o rei se levantar. os homens, todo joelho se dobre ao ecoar do seu nome. essa geração vai adorar até o rei. homens e mulheres, todos os joelhos Se dobre ao ecoar o seu nome. Essa geração vai adorar até o rei se levantar. Todo joelho se dobre ao ecoar o seu nome. E essa geração vai adorar até o rei se levantar. Todo joelho se dobre ao ecoar o seu nome. Essa geração vai adorar até o rei se levantar e vir nos buscar. Glória a Deus. Se senta por um momento. Diga para quem está do seu lado com um sorriso, diga: glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos no ano santo, e o tema que o Papa Francisco colocou para esse ano jubilar foi esse: peregrinos de esperança. E somos peregrinos de esperança. Peregrinos de esperança reunidos em torno do Cristo ressuscitado. Amém? Em cada coração aqui presente arde uma chama de esperança. Amém? Como a chama que ardeu e que está ardendo aqui no Círio Pascal, nesse símbolo do ressuscitado, nessa presença do ressuscitado, essa presença que iluminou essa noite, que começou nas trevas, e aí tudo foi sendo iluminado pela partilha dessa luz, pela partilha daquilo que nós fomos recebendo da luz de Cristo, porque nós percorremos 40 dias como a travessia do deserto, guiados pela confiança. E o que nós confiávamos? Nas promessas de Deus. Amém? E agora chegou
a grande noite da vitória. A promessa de Deus se cumpriu nessa noite. A morte não pôde vencê-lo. Ele ressuscitou. Essa é a grande noite da vitória. Essa é a grande noite da vitória. Essa é a noite que a igreja canta que Cristo quebrou as cadeias da morte, que Cristo se levantou do túmulo glorioso. Amém? Que o Cristo se levantou do túmulo glorioso. Glorioso. Eu quero pedir aos bombeiros que aqui à esquerda, à minha direita, à esquerda, alguém está precisando de ajuda, de atendimento. Podem ficar calmos que os bombeiros vão chegar aí. Já está indo, beleza? Vamos continuar. Sim, hoje a gente celebra essa verdade. A passagem das trevas para a luz, da morte para a vida. Nós peregrinamos nessa liturgia da palavra riquíssima. Nós ouvimos uma série de leituras que fizeram com que nós peregrinássemos na história sagrada como peregrinos de esperança. Desde a criação do mundo, começou lá no Gênesis, como Deus criou o mundo, até a manhã da ressurreição. Essa Páscoa nos faz caminhar como peregrinos. Essa Páscoa nos faz entender que nós somos peregrinos, desde a criação do mundo até a manhã da ressurreição. E é importante que nós entendamos que não são textos quaisquer, são textos que marcam a nossa fé, são textos que marcam os sinais luminosos no caminho dos peregrinos de esperança, daqueles que peregrinam com Deus ao longo dos séculos. E nesta geração existem homens e mulheres que estão peregrinando com Deus. E onde eles estão? Já morreram? Onde estão aqueles que nessa geração estão peregrinando com fé? Isso mesmo, nós peregrinamos com Deus. Outras gerações peregrinaram, agora é a nossa geração. Agora é o nosso tempo, é a nossa vez, é a nossa hora de compreender, de entender esse mistério. Cada leitura era como um degrau de esperança. Nessa noite, escalonada rumo na direção certa da plenitude em Cristo. E como peregrinos que caminham, guiados pela luz da fé, nós reconhecemos em cada etapa a presença dEle. Põe a mão no seu coração e diga comigo: Senhor, eu reconheço em cada etapa da minha vida a sua presença. Amém. Veja só, no princípio Deus criou o céu e a terra. Foi assim que começaram as leituras na jornada que nós fizemos. Nós vimos, meus irmãos, nas trevas primordiais, quando tudo estava em trevas e o Espírito pairava sobre as águas, nós ouvimos a primeira palavra divina. Você lembra qual foi a primeira palavra divina? Faça-se o que foi? Faça-se a luz. E a luz se fez. Meus irmãos, o que foi que trouxe a luz? A palavra de Deus. Ele falou e a luz rompeu a escuridão. Ele falou e a vida surgiu onde não havia vida, onde não havia nada. Desde o início, Deus mostra o poder criador da sua palavra. Faça-se a luz e a luz se fez. As trevas foram dissipadas. Nós vemos esse caminho que o Senhor foi fazendo a partir da palavra. Tua palavra, nós cantamos, anunciada gera vida. Veja só,
Teu nome tem poder para curar e libertar. O esplendor da tua santidade me desperta e mostra-me a verdade. E nós vamos perceber na caminhada no livro do Gênesis como essa canção que nós cantamos, ela ecoa de forma maravilhosa o poder dessa palavra, essa palavra proclamada de Deus que gera vida no útero vazio de Sara, gera vida no útero estéril de Ana, mãe de Samuel, gera vida no seio da Virgem Maria, que concebeu o Verbo eterno. Essa palavra proclamada gera vida sobretudo no sepulcro de Jesus, onde a palavra final foi de Deus sobre a humanidade de Jesus, e não a morte, mas a vida nova. Cada vez que a palavra de Deus é anunciada com fé, algo novo começa a existir. Por isso eu quero declarar nessa vigília pascal, algo novo começa a existir na sua vida a partir dessa Páscoa. Quantos aqui tomam posse, digam eu. Quantos aqui assumem, digam aleluia. Cada vez que a palavra de Deus é proclamada, ela gera algo novo, amém? Ela gera vida nova, amém? Ela gera salvação, amém? Ela gera ressurreição, amém? Ela renova o mundo, ela quebra as correntes. Veja só, na língua hebraica, a palavra Páscoa é pechá, que significa passagem. E esse âmbito bíblico de passagem lembra imediatamente a história do Êxodo, quando Deus fez o povo passar da escravidão do Egito para a liberdade da terra prometida, atravessando o mar vermelho. Mas antes disso, ainda os patriarcas, nós já vemos Deus que pede um ato de fé a Abraão, o sacrifício do seu filho Isaque. Mas a gente vê um salto de esperança. Nós vimos Abraão, nosso pai na fé, subir a montanha de Moriá junto com seu filho. Seu coração estava dilacerado, a sua alma estava dilacerada, mas ele estava disposto a sacrificar o seu filho Isaque por amor a Deus. Que provação terrível. Abraão não compreendia totalmente o porquê, mas Abraão confiava. Bata no seu peito e diga: eu vou confiar, ainda que eu não compreenda tudo, ainda que eu não entenda a prova terrível que eu venha a passar, eu não compreendo totalmente o porquê, mas eu confio que Deus tem o melhor para mim. Segura na mão de quem está do seu lado e diga: talvez Deus, esse meu irmão, não compreenderá tudo, especialmente nos momentos mais exigentes. Ele não terá compreensão total, não entenderá o porquê totalmente. Mas como Abraão, nessa noite santa, eu acredito que esse meu irmão vai confiar até o fim. Aleluia, aleluia, aleluia. Lá no íntimo da alma, Abraão acreditava, Abraão tinha fé. E ele vai dizer, quando
Isaac pergunta para ele: papai, tem aqui a lenha, o cutelo, nós já temos o fogo, mas aonde está a oferenda? E qual foi a resposta que Abraão deu? Qual foi a resposta que Abraão deu? Deus proverá. Dá um sorriso para quem está do seu lado e diga: meu irmão, na hora da maior prova, sorria para ele e diga: Deus proverá. Olha para quem está do seu lado e diga: na hora da maior prova, Deus proverá. Na hora da maior prova, nós vamos confiar. O que aconteceu com Abraão? Deus proveu. Deus poupou Isaac. Deus ofereceu um carneiro no lugar de Isaac. O anjo bradou: Abraão, não faça isso, não faça nenhum mal ao menino. Com isso, Deus mostrou que Ele não deseja a morte, mas Ele deseja a fé, Ele deseja a obediência, Ele deseja a confiança. Abraão tornou-se um modelo de obediência, Abraão tornou-se um modelo de fé, Abraão tornou-se um modelo de confiança esperançosa. Abraão creu, vai dizer o apóstolo Paulo, contra toda esperança, e assim ele tornou o pai de todas as nações. Diga comigo: eu vou crer. Eu vou crer. Eu vou crer até as últimas consequências. Eu vou acreditar até as últimas consequências. Meus irmãos, veja o seguinte: a liturgia foi seguindo e Deus se revelou poderosamente como libertador lá no Êxodo. Imagine a cena: o povo de Israel encurralado, Faraó atrás e o Mar Vermelho na frente, encurralados. Veja só, o Faraó determinado a escravizá-los de novo, e com certeza seria de uma forma pior. Atrás deles o exército, na frente deles o mar, intransponível, humanamente sem saída. Quem aqui já viveu alguma realidade que humanamente foi sem saída na sua vida? Levanta a mão. Muitas vezes nós enfrentamos situações sem saída, mas Deus abre caminho onde não tem caminho. Deus mandou Abraão levantar o cajado, e o que aconteceu? O mar se abriu. O mar se abriu, e o que aconteceu? Aquele povo passou a pé enxuto. Sobre a ordem de Moisés, sob o cajado levantado na direção daquelas águas, as ondas se erguem como muros, e o povo inteiro atravessa a pé enxuto de noite, guiado pela coluna de fogo. É a passagem miraculosa da escravidão à liberdade. E quando os egípcios tentam segui-los, as águas se fecham e põem fim à opressão. Naquele dia, Deus não só libertou aquele povo, Deus deu a eles uma identidade nova. De escravos, eles se tornaram um povo livre, e eles se tornaram propriedade de Deus. Bata no seu peito e diga: nessa noite, eu assumo essa verdade. Eu assumo que Deus abre passagens miraculosas. Ele abre caminho onde não havia caminho. Eu creio nessa obra miraculosa de Deus, que me faz passar da escravidão para a liberdade, que me faz experimentar uma nova identidade. De escravo, eu me torno livre, e eu sou propriedade de Deus.
Bata no peito e diga: eu sou propriedade de Deus. Diga mais uma vez: eu sou propriedade de Deus. Diga mais forte ainda: eu sou propriedade de Deus. Cutuca em quem está aí do seu lado e diga: você não é mais escravo, você é livre. E se você levar a sério essa libertação, você vai voltar para casa declarando para o mundo ouvir: eu era escravo, mas Deus me fez a pessoa mais livre da face da terra. Já não há mais poder de escravidão que seja mais forte do que o poder da libertação que Jesus Cristo trouxe para nós. E diga para esse irmão: você é livre. Agora eu queria que você olhasse para mim. Está olhando? Eu quero dizer para você que você é livre. Espera um pouquinho, eu quero dizer para você que você não vai voltar para casa como escravo. Eu quero dizer para você que você não vai voltar para casa na escuridão. Eu quero dizer para você que você não vai voltar para casa humilhado. Eu quero dizer para você que você não vai voltar para casa sob o jugo da escravidão do demônio. Eu tenho uma boa notícia para você nessa Páscoa: Jesus te libertou. Jesus te libertou dos vícios, Jesus te libertou dos pecados, Jesus te libertou da morte, Jesus te salvou. Amém? Você não pode mais viver sob esse mundo como alguém que de cabeça baixa, humilhado, vive nas escravidões desse mundo. Você precisa, a partir dessa Páscoa, caminhar de cabeça erguida, não como um soberbo, um vaidoso, um orgulhoso, não, de olhos elevados para o céu, porque aquele que te libertou foi Jesus Cristo. Não foi a sua força, não foi nenhum poder humano, não foi nenhuma realidade humana. Quem libertou você foi Jesus Cristo. Amém? Então chegou a hora da... Se você vai aplaudir, aplauda, pode aplaudir. Então chegou a hora de você assumir posicionamento nesta geração. Amém? Chegou a hora desta geração que jaz no poder do maligno. Nós olhamos lá para fora e vemos uma geração que escolhe o pecado, as ideologias, a cultura de morte, a injustiça. Mas aqui dentro existe um povo que escolheu a vida, que escolheu a santidade, que escolheu a luz, que escolheu a verdade, que não está dominado pelas ideologias, mas assume nessa noite santa aquilo que o anjo disse para as mulheres: porque procurais entre os mortos aquele que está vivo. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou de verdade, e Ele tem ressurreição para a sua vida, Ele tem vida nova. Levanta essa cabeça, você é um homem livre. Levanta essa cabeça, você é uma mulher livre. Levanta a sua cabeça e olha para o céu. O céu desceu à terra para fazer daqueles que um dia experimentaram a escravidão pudessem experimentar a verdadeira liberdade. Eu quero dizer para você: nunca mais aceite a escravidão do mundo, nunca mais aceite a mentira do mundo, nunca mais aceite a pregação da cultura de morte do mundo, nunca mais aceite as injustiças desse mundo, nunca mais aceite a verdade.
aceite a luz, aceite a vitória de Cristo, aceite a ressurreição, e nunca mais você vai ser o mesmo. Olha para quem está do seu lado e diga glória a Deus. Nunca mais você será o mesmo. Aleluia. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Segura na mão desse irmão, olha para ele com o sorriso mais lindo que você tiver. Não importa se está faltando o atacante. Dá o sorriso mais lindo para esse irmão e diga: meu irmão, não dá mais. Diga para ele, por favor, não dá mais para procurar entre os mortos aquele que vive. Ele ressuscitou. Você vai voltar para sua casa, para sua realidade, e você vai acabar definitivamente com toda a presença de morte lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá nos seus relacionamentos de amizade, na sua vida social. Você vai voltar para casa e você vai dizer, igual a pedra que rolou do sepulcro por meio dos anjos, na minha casa, no meu trabalho, nos meus relacionamentos de amizade, na minha vida social, na minha vida eclesial, eu apresentarei os sinais da ressurreição. A pedra já foi removida, e eu não vou buscar vida onde existe morte. Balança a mão desse irmão e diga: você não vai mais buscar vida onde existe morte, alegria em fontes secas, sem sentido, vazias. Veja só, e balança a mão dele, o mundo vai te oferecer sepulcros mascarados de felicidade. Balança a mão desse irmão, vazios, cheios de tristeza. Balança a mão desse irmão e diga: eu profetizo, meu irmão, sobre a sua vida, que a partir de agora você andará com o vivente, aquele que está vivo, a verdadeira vida, que não está no sepulcro, mas está ressuscitado. Meu irmão, a morte foi vencida, o inferno foi despedaçado, o diabo derrotado. Jesus abriu para nós a porta da vida eterna, e chegou a hora, o dia, hoje, balança a mão dele, hoje, onde cada um de nós, independente da idade, do tempo de caminhada, independente da idade e do tempo de caminhada, nós tomamos posse dessa vitória pela fé. Continua segurando na mão dele aí. Talvez você vai ter que sair correndo como aquelas mulheres, ir lá na sua casa e falar para aquela pessoa que está desanimada, abatida, abandonou Jesus, ou está enferma, ou está no pecado, ou aquela pessoa que a presença do ressuscitado vai se manifestar quando você disser para ela: eu te perdoo, mas me perdoa também. Você vai sair correndo, como aquelas mulheres saíram correndo e disseram para os apóstolos: o túmulo está vazio, e nós vimos os anjos, e eles disseram: porque estão procurando entre os mortos aquele que vive?
você vai contar para essas pessoas que você encontrou ressuscitado na canção nova, na vigília pascal, nessa noite santa. E elas vão sair correndo como Pedro e vão ver os sinais que Jesus ressuscitou, que a vitória aconteceu, que a morte foi vencida, que existe felicidade verdadeira, verdade plena, salvação para elas. Eu quero te dar essa missão. Se você aceita, fica de pé. Eu quero te dar essa missão. Quem aqui aceita essa missão? Fica com a mão levantada. Precisa vir no meu coração e no seu coração agora um desespero. Eu estou desesperado para voltar para casa, para voltar para o meu trabalho, para falar com aquelas pessoas que estão na morte do pecado, na morte da tristeza. Eu encontrei o Senhor, Ele está vivo, Ele venceu. E você pode vencer a depressão, e você pode vencer a ansiedade, você pode vencer o pânico, você pode vencer a droga, você pode vencer o álcool, você pode vencer a prostituição, você pode vencer a pornografia, você pode vencer todo e qualquer pecado, porque Ele venceu o pecado, Ele destruiu o inferno, as portas do inferno não prevalecerão mais, Ele venceu. E nós vamos, quem aqui aceita o desafio, levanta a mão. Você, nesse ano de peregrinos da esperança, de esperança, você recebeu uma missão. Você vai sair daqui e você vai proclamar sem vergonha. Eu te dou liberdade de você ser sem vergonha. Você vai declarar: Jesus está vivo, ressuscitado, aleluia. Mas deixa eu te dizer, não vai chegar na sua casa, com cara de velório, com cara de quem chupou limão. Você vai chegar na sua casa e vai dizer: eu vi o Senhor, é nós, Ele está ressuscitado, Ele venceu, e Ele tem a eternidade para nós. Se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele, aleluia. Ah, que maravilha. Respira aí. Segura na mão de quem está do seu lado. A tua palavra nessa noite, Jesus, está trazendo vida, está trazendo ressurreição, está trazendo esperança. A tua palavra nessa noite jubilar, nessa Páscoa jubilar, está trazendo abertura de visão. As escamas estão caindo, e eu estou vendo, Jesus, homens e mulheres iluminados pela sua ressurreição. A tua palavra anunciada gera vida. Ergue bem alto a mão do seu irmão. A vida está reinando aqui. Doenças que iriam causar morte estão sendo curadas. Eu quero declarar que o câncer está sendo curado. Eu quero declarar que esse tumor na cabeça vai desaparecer a partir dessa noite santa. Eu quero declarar nessa hora que a doença que tomou o seu coração está sendo curada. Aquilo que era sinal de morte, o Senhor ressuscitado está ressuscitando você. Aquilo que era vício, você vai deixar aqui na canção nova, não vai levar de volta para casa, porque o Senhor ressuscitou. E Ele está agora operando, Ele está agora libertando. A tristeza fica aqui, a tristeza fica aqui, a depressão fica aqui, a ansiedade fica aqui, o pânico fica aqui, o medo fica aqui, a insegurança fica aqui. Balança a mão do seu irmão lá no alto e diga: Ele vive, Ele ressuscitou, Ele vive, Ele ressuscitou. E Ele nos levantou nessa noite santa, porque além de peregrinos da esperança, balança a mão desse irmão e diga: Ele te faz, Ele me faz mensageiro da ressurreição.
e eu verei na terra dos viventes, na terra onde o vivente caminha, as maravilhas do Senhor. Segura a mão do seu irmão lá no alto, ainda que doa um pouquinho, não tem problema não. Canta, canta. Tua palavra anunciada gera vida. Tua palavra anunciada gera vida. Teu nome tem poder pra curar e libertar. O esplendor da tua santidade Me desperta, mostra-me a verdade. me desperta, mostra-me a verdade. Quebra minhas defesas, minha covardia. Cerca-me com tua luz. Tira as escamas dos meus olhos. Quebra minhas defesas, minha covardia. Cerca-me com tua luz. Cerca-me com tua luz. Tira as escamas dos meus olhos. Todo joelho se dobre ao ecoar do seu nome, e essa geração vai adorar até o rei se levantar. Todo joelho se dobre ao ecoar do seu nome, essa geração vai adorar até o rei se levantar. Todo joelho se dobre ao ecoar o seu nome, essa geração vai adorar até o rei se levantar. Todo joelho se dobre ao ecoar o seu nome, e essa geração vai adorar até o rei se levantar e vir nos buscar. Com seus braços erguidos, o braço do seu irmão erguido aí, comece a adorar ao Senhor com as suas palavras. Ele está vivo, Ele está no meio de nós. Então adora a presença dEle. Chama a atenção dEle para que Ele se levante na sua vida, para que Ele se levante na sua casa, para que Ele se levante no seu trabalho, para que Ele se levante na sua saúde física, emocional, psicológica, espiritual, para que Ele se levante no seu matrimônio, que estava sentindo presenças de morte. Comece a adorar o Senhor nesse momento. Adora para que Ele se levante lá no seu trabalho, para que Ele se levante na sua paróquia, para que Ele se levante lá na sua cidade, no seu estado. Sim, vai orando para que Ele se levante na vida dos seus amigos, porque você não quer mais caminhar com quem escolhe a morte. Você quer levar aqueles que escolhem a morte para a vida e não mais aceitar a morte que eles propunham para você. Adora para que Ele se levante. Ele se levante, para que Ele se levante na canção nova. Adore neste momento, para que o ressuscitado se levante na canção nova. Ande agora na canção nova. Caminhe agora ressuscitado em cada espaço da comunidade Canção Nova, na vida de cada consagrado, de cada consagrado, de toda a nossa estrutura de governo, de todo o novo que o Senhor tem para nós. Caminha ressuscitado, caminha no meio de nós. Ora no Espírito quando te faltar as palavras de adoração. Ele se levanta como o Rei, como o Senhor. Ele se levanta.
Ele se levanta. Ele se levanta. Ora. 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 Eu ainda não estou escutando a sua oração. Ora, Ele está se levantando. Se levanta no Brasil e derruba dos tronos os poderosos, os injustos, os corruptos. Se levanta ressuscitado na nossa nação e cancela as injustiças. A injustiça não tem a última palavra. Levante-se ressuscitado. Todo joelho, cante. Todo joelho se dobre ao ecoar do seu nome, e essa geração vai adorar até o Rei se levantar. Todo joelho se dobre ao ecoar do seu nome, e essa geração vai adorar até o Rei se levantar. Todo joelho se dobre ao ecoar do seu nome, e essa geração vai adorar até o Rei se levantar. Todo joelho se dobre ao ecoar do seu nome, essa geração vai adorar até o Rei se levantar. Todo joelho se dobre ao ecoar do seu nome, e essa geração vai adorar até o Rei se levantar. Joelho se dobre ao ecoar do seu nome, essa geração vai adorar até o Rei se levantar e vir nos buscar. Coloca a mão no seu coração. Aplauda primeiro, pode aplaudir. Coloca a mão no seu coração por um instante. Respira fundo. Faz esse silêncio fecundo diante do ressuscitado. Eu quero terminar com uma palavra do Papa Francisco. Enquanto você, de olhos fechados, tocando no seu coração, você escuta. O Papa Francisco disse, na Páscoa de 2021, é possível recomeçar sempre, porque é uma vida nova que Deus é capaz, independentemente de todos os nossos falimentos, de reiniciar em nós. Deus pode construir uma obra de arte até a partir dos escombros do nosso coração, a partir mesmo dos pedaços arruinados da nossa humanidade. Deus prepara uma história nova. Ele sempre nos precede. A cruz do sofrimento, da desolação, da morte, bem como da glória de uma vida que ressurge, de uma história que muda, de uma esperança que renasce. Eu, como sacerdote, imponho as mãos sobre você e eu declaro: a sua história mudou definitivamente e a esperança venceu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pode aplaudir mais uma vez o ressuscitado.